Satanás não foi criado como o diabo. Pense nisso. O ser que agora associamos ao mal, ao engano e à destruição. Ele não nasceu na sombra. Ele foi forjado em glória. Antes da rebelião, antes do orgulho, antes da guerra, havia apenas brilho. Havia apenas luz. E seu nome carregava o peso da admiração do céu. Lúcifer, a estrela da manhã, o portador da luz. Não um monstro, não um enganador, uma obra-prima. Ele era a criação mais radiante de Deus. Não apenas belo, perfeito. Em Ezequiel 28, a linguagem é impressionante. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Imagine só, o padrão da arte divina, o ápice do design angelical, coberto de pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, turquesa e esmeralda, cada pedra preciosa refletindo a luz da glória de Deus. Não usada como roupa, incrustada nele. Ele não refletia beleza. Ele a personificava. Lúcifer caminhou por lugares aos quais nenhuma outra criatura tinha acesso. No Monte Santo de Deus, entre as pedras de fogo. Ele não estava observando de longe. Ele estava no próprio coração da intimidade divina. Isso não era privilégio. Era proximidade. E com essa proximidade vinha a responsabilidade. De acordo com muitos estudiosos, Lúcifer não era apenas um arcanjo. Ele pode ter sido o líder de adoração do céu, aquele por meio de quem a música fluía, cujo próprio ser produzia a harmonia. Algumas interpretações até sugerem que instrumentos musicais foram incorporados ao seu corpo. Se isso for verdade, então cada nota, cada melodia, cada eco de louvor no céu um dia passou por ele. Ele era, literalmente, o som da alegria do céu. Ele não servia apenas perto de Deus. Ele representava a expressão artística, gloriosa e radiante de Deus para a hoste celestial. E é isso que torna a sua queda tão trágica. Ele não caiu da mediocridade. Ele caiu da magnificência. Lúcifer não era um personagem secundário. Ele era o centro do palco. E ele sabia disso. Foi aí que o perigo começou. Não no fracasso, mas no fascínio. Ele parou de olhar para aquele que o criou e começou a admirar seu próprio reflexo. Ele não queria ser como Deus. Ele queria ser adorado como Deus. Essa é a tragédia. O mal não começou na escuridão. Nasceu no brilho do orgulho. E o que antes cantava as harmonias do céu, logo se tornaria o pai da mentira. O orgulho não é alto no início. Ele não grita. Ele sussurra. E no coração de Lúcifer, esse sussurro transformou o brilho sagrado em podridão espiritual. Ele não caiu por fraqueza. Ele caiu por adoração, do tipo errado. Começou em silêncio. Não havia plateia. Nenhuma rebelião. Apenas uma semente. Um pensamento silencioso e perturbador. Por que Deus deveria receber toda a glória, se sou eu quem a irradia? Isaías 14 captura a tempestade que se formava dentro dele. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, farei-me semelhante ao Altíssimo. Nenhum nós, todo eu. Uma criatura divina, inebriada pelo seu próprio reflexo. Lúcifer não queria substituir Deus a princípio, queria ascender ao lado dele. Mas o orgulho nunca se satisfaz com a igualdade. Ele sempre busca o domínio, sempre se superestima enquanto subestima as consequências. O que começou como admiração pela própria beleza transformou-se em ambição pelo trono do Todo-Poderoso. Esta é a verdade aterradora sobre o orgulho. Ele não precisa de sofrimento para crescer. Ele pode prosperar no paraíso. Ele pode infectar a perfeição. Lúcifer estava diante do próprio trono de Deus, banhado pela luz eterna, e ainda achava que merecia mais. Mas o perigo não parou por aí. Por quê? Uma vez convencido, ele se tornou convincente. O próximo passo de Lúcifer não foi a raiva, foi o recrutamento. Ele usou a beleza como isca, a sabedoria como veneno e a influência como um bisturi. Ele não guerreou com armas. Ele seduziu, semeou dúvidas, teceu meias-verdades. E, lentamente, os anjos começaram a mudar de lado, não porque odiassem Deus, mas porque acreditavam que Lúcifer tinha algo mais. É assim que o orgulho funciona. Ele raramente grita. Ele sorri. E naquele sorriso, o céu se abriu. Aquele que antes liderava a adoração começou a orquestrar a rebelião. Não apenas em palavras, mas em corações. E pela primeira vez na eternidade, a lealdade foi quebrada. A santidade foi desafiada. A ordem tremeu. E o Altíssimo, que havia formado Lúcifer com glória incomparável, agora observava essa glória se transformar em algo indizível. Não foi apenas uma queda. Foi traição na presença da perfeição. O céu nunca tinha visto guerra, até Lúcifer transformar o louvor em veneno.
Nunca houve conflito, nunca houve traição, nunca houve divisão. Mas no dia em que o orgulho amadureceu em rebelião, a harmonia do céu se estilhaçou, e o silêncio do lugar ao som de espadas. Apocalipse 12 não descreve uma metáfora, descreve um campo de batalha. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. Lúcifer, agora destruído de seu nome original, é chamado de algo mais sombrio, o dragão, não o portador da luz, não a estrela da manhã. Agora, ele é o caos encarnado. Ele permanece desafiador, não mais brilhando com a beleza divina, mas distorcido pela ambição. E atrás dele, 1/3 dos anjos do céu, antes mensageiros da luz, agora leais a uma mentira, ainda não caídos, mas corrompidos, seduzidos. E então, do centro da sala do trono celestial, um novo rugido se ergue. Miguel, o arcanjo, comandante do céu, general de Deus. Miguel não debate, ele não implora, ele não hesita, ele desembainha sua espada. E atrás dele estão os leais, aqueles que preferem morrer a desonrar o rei. Esta não era uma luta entre iguais. Lúcifer tinha influência, mas Miguel tinha autoridade. Lúcifer tinha carisma, mas Miguel tinha comando. Lúcifer tinha orgulho, mas Miguel tinha a verdade. A guerra foi feroz, mas a vitória era certa. O céu não tolera rebelião, ele a purifica. E quando o golpe final veio, não foi apenas derrota, foi expulsão. O texto diz que Lúcifer foi lançado para baixo, violentamente, sem cerimônia, rápido como um raio e irreversível. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Jesus, Lucas 10:18. Consegue imaginar o ser mais radiante já criado, agora um raio de escuridão despencando pelo cosmos, o som de um trono desmoronando, o silêncio após o julgamento, os céus ecoando com justiça. Mas aqui está a reviravolta. Ele não caiu sozinho. Ele levou 1/3 das hostes celestiais consigo. E pior, ele estava indo em direção à terra. A batalha no céu havia terminado, mas a guerra tinha acabado de se mudar. O que havia começado em glória, agora estava vindo atrás de você. Ele poderia ter feito isso. Com um único sopro, Deus poderia ter apagado Lúcifer da existência. Uma ordem, e a rebelião desapareceria. Sem dor, sem pecado, sem séculos de sofrimento. Apenas silêncio, ordem restaurada, história encerrada. Mas não foi isso que Deus fez. Ele o deixou viver. A pergunta que ecoa pela história, a pergunta que todo anjo deve ter feito quando o dragão caiu, todo profeta deve ter lutado durante a noite e toda alma humana eventualmente sussurra, é esta. Por quê? Por que não acabar com ele? Para entender a resposta, você precisa entender algo sagrado, algo aterrorizante e glorioso ao mesmo tempo. Deus não apenas destrói o mal, ele o expõe. Se Lúcifer tivesse sido aniquilado no momento em que se rebelou, o céu teria obedecido por medo, não por amor. Os anjos teriam se perguntado, ele foi silenciado porque estava errado ou porque desafiou o trono? O julgamento instantâneo teria impedido que uma realidade mais profunda fosse revelada, a natureza plena do orgulho e a perfeição plena da justiça de Deus. Então, Deus fez algo muito mais poderoso do que a destruição. Ele deu tempo ao orgulho para se revelar, não porque estivesse inseguro, mas porque ele queria que a criação visse com seus próprios olhos aonde a rebelião leva quando é desenfreada. Ele permitiu que o mal andasse, tentasse, mentisse, arruinasse, porque cada ato das trevas se tornaria uma testemunha contra ele. E o tribunal era toda a criação. Mas a outra camada, ainda mais profunda. Lúcifer não era de carne e osso. Ele era espírito, eterno por natureza. Deus não criou seres temporários, ele criou seres eternos. E o que é eterno, ele não simplesmente desfaz. Não porque ele não pode, mas porque ele não quer. Sua criação reflete sua natureza, imutável, absoluta e justa. E ainda, mais profunda, Deus já havia escrito um plano. Um plano não para destruir a rebelião, mas para redimir corações. Um plano não para esmagar o mal instantaneamente, mas para conquistá-lo eternamente. E para que esse plano se concretizasse, Satanás teve que cair e a humanidade teve que escolher, porque o verdadeiro amor requer escolha, e a verdadeira vitória requer resistência. Deus sabia que deixar Satanás viver permitiria que o contraste total entre luz e escuridão, verdade e mentira, humildade e orgulho, se manifestasse abertamente. Ele não tinha medo de Satanás. Ele usaria. E, no final, esse é o brilho de Deus. Ele não apenas vence, ele deixa o mal tentar de tudo, e ainda assim vence. E se o vilão nunca estivesse fora do controle de Deus, e se cada mentira que o inimigo contou, cada armadilha que ele armou,
cada momento em que ele tentou te derrubar fosse permitido, até mesmo antecipado, e então magistralmente entrelaçado uma história maior, não apesar de Satanás, mas por meio dele. É aqui que a soberania de Deus não apenas brilha, ela atordoa. Porque em sua infinita sabedoria, Deus não apenas permitiu que a rebelião de Satanás existisse, ele a usou como arma contra si mesmo. O mesmo ser que tentou destronar Deus está agora, sem saber, participando do desenrolar da maior vitória de Deus. Vamos para o deserto. Jesus, faminto, sozinho, vulnerável. Satanás chega, não como uma besta, mas como um estrategista. Se és o Filho de Deus, sussurra ele, transforme pedras em pães. Salte do templo, curve-se diante de mim. Cada tentação é cirúrgica, psicológica, projetada para levar Jesus a ceder. Apenas uma vez, um ato de autoglorificação, um momento de desobediência, 1 centímetro fora do curso e Satanás vence. Mas Jesus não apenas resiste, ele expõe o manual do inimigo. Ele responde não com emoção, mas com as escrituras. Ele não discute, ele declara, nem só de pão viverá o homem. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Nesse confronto, algo extraordinário acontece. Satanás, pensando que está na ofensiva, está, na verdade, caminhando direto para o checkmate divino. Porque aquele momento não foi apenas um teste, foi uma qualificação. Jesus, o segundo Adão, estava mostrando o céu e o inferno igualmente. Eu triunfarei onde o primeiro homem falhou. Eu não cairei, eu não me curvarei. E ao vencer a tentação, Jesus não apenas resistiu ao mal, ele conquistou o direito de esmagá-lo. Mas Satanás não havia terminado. Ele se infiltrou no coração de Judas. Ele orquestrou traição, prisão e morte. Ele pensou que estava acabando com o Filho de Deus. Mas na cruz, a maior reviravolta em toda a criação aconteceu. O Cordeiro sangrou e o inferno celebrou. Mas o céu esperou. Porque a cruz não foi a derrota, foi a armadilha. Satanás havia perfurado o calcanhar, mas Jesus estava prestes a esmagar sua cabeça. E, tendo despojado os principados e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Deixe isso se estabelecer em sua alma. Satanás, o inimigo do céu, foi usado para exaltar a glória de Deus. Cada plano que ele planejou, cada semente do mal que semeou, foi invertida em um testemunho do poder, da justiça e da misericórdia de Deus. Ele pensou que estava escrevendo o fim da história. Ele não percebeu. Estava assinando o início da redenção. É assim que Deus opera. Ele não apenas derrota o mal. Ele o recicla. Ele o dobra, o quebra, e então o transforma em um altar de glória. Então, da próxima vez que o inimigo atacar sua vida, não apenas sobreviva. Reconheça, você está no meio de uma estratégia divina onde sua batalha não é um eu, é um palco. E Deus sempre vence no palco. O maior campo de batalha não é o céu, não é a história, nem é o inferno, é o seu coração. A rebelião que começou em Lúcifer não desapareceu quando ele caiu. Ele migrou e agora luta para renascer todos os dias dentro de você, não em fogo, não em trovão, mas em escolhas. Veja bem, Satanás não precisa mais derrubar o céu. Ele só precisa sabotar sua alma. Ele faz isso não pela força, mas por imitação. Ele sussurra em sua mente o mesmo pensamento que distorceu a dele. Você merece mais. Você pode fazer isso sem Deus. Você é o centro da sua própria história. Não vem como mal, vem como ambição, como lógica, como liberdade. Mas não se engane, é veneno disfarçado de poder. Este é o brilho aterrorizante da estratégia de Satanás. Ele não vem para te assustar. Ele vem para concordar com você, para ecoar seus medos ocultos, para inflar seu orgulho silencioso, para justificar seus pecados secretos. O mesmo orgulho que corrompeu o céu agora se infiltra em seus relacionamentos. O mesmo engano que cegou anjos agora obscurece seus pensamentos. O mesmo desejo de substituir Deus ainda pulsa nas veias da humanidade. Não se trata apenas de guerra espiritual. Trata-se de identidade. Satanás não precisa roubar sua adoração. Ele só precisa redirecioná-la. De Deus para você mesmo. Do eterno para o imediato. Da rendição para o controle. Mas aqui está a parte que frequentemente ignoramos. Você não é a vítima desta guerra. Você é o campo de batalha e a arma. Você foi criado com exatamente aquilo que Lúcifer desprezava, o livre-arbítrio. E a cada dia, essa vontade escreve um novo capítulo da guerra.
Quando você escolhe o perdão em vez da vingança, você desfere um golpe no inferno. Quando você silencia o orgulho com humildade, você ecoa a vitória de Cristo. Quando você resiste à tentação, não com sua própria força, mas pelo Espírito de Deus, você não apenas sobrevive, você avança o reino. Mas a guerra é constante e é pessoal, porque a guerra de Satanás não é, em última análise, sobre poder, é sobre adoração. Quem chama a sua atenção? Quem molda seus desejos? Quem escreve sua verdade? Isso não é uma metáfora. Esta é a sua realidade. Você acorda em uma zona de guerra. Você carrega uma espada em seu espírito. E você nunca foi feito para lutar sozinho. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4, 7. Não há terreno neutro. Cada decisão leva mais fundo em um reino ou em outro. Mas quando você se submete, ele foge. Não porque você é forte, mas porque você está alinhado com aquele que ele não pode vencer. Então pergunte a si mesmo: quem está sentado no trono dos seus pensamentos? Seus planos? Suas paixões? Porque a guerra não terminou com Lúcifer. Ela apenas se aproximou. E ela vive bem aqui. A guerra mais violenta do universo não foi vencida com trovões. Ela foi vencida com silêncio. Ela não foi conquistada pela força, mas pela rendição. E o rei que esmagou a cabeça da serpente não veio em uma carruagem de fogo. Ele veio montado em um jumento emprestado. Você quer ver o verdadeiro oposto de Satanás? Não olhe para os anjos. Olhe para Jesus. Lúcifer caiu porque se exaltou. Cristo foi exaltado porque se humilhou. Nunca foi uma disputa de poder. Satanás tinha poder. O que ele não tinha, o que ele não conseguia compreender, era humildade. Aquilo que ele desprezava foi o que o destronou. Filipenses 2 revela o cerne da maior reviravolta na eternidade. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Leia novamente e lentamente. Ele se esvaziou. Deus tornou-se nada. O verbo que falou às estrelas à existência permitiu-se nascer de uma pobre adolescente, envolto em trapos, colocado num coxo. Aquele que sustentou galáxias com seu sopro, lavou os pés dos pecadores que o abandonariam. Aquele que formou cada célula do seu corpo, foi cuspido pelos homens que ele veio salvar. E ainda assim, ele nunca abriu a boca em protesto. Este é o poder que Satanás nunca compreendeu. Ele pensou que poderia reivindicar o trono de Deus através do orgulho. Mas Jesus reivindicou a vitória eterna através do quebrantamento. E ao fazer isso, ele inverteu as leis da guerra espiritual. Porque no reino de Deus, para baixo é o caminho para cima. A rendição é o caminho para o poder. A obediência é o caminho para o triunfo. E a humildade é a arma que faz o inferno tremer. Satanás queria ascender, elevar-se acima das estrelas. Jesus desceu. Ele foi mais baixo do que qualquer um jamais havia ido. E porque ele escolheu o lugar mais baixo, Deus lhe deu o nome mais elevado. Essa é a divisão eterna. E não é apenas entre Jesus e Satanás, é entre você e seu próprio orgulho. Todos os dias, você é dividido entre dois modelos de vida. Um diz: eleve-se, seja visto, seja admirado, seja servido. O outro sussurra: rebaixe-se, perca a sua vida, carregue a cruz, lave os pés. O orgulho parece poderoso, mas isola. A humildade parece fraca, mas constrói altares onde Deus habita. Satanás prometeu glória, mas entregou a vergonha. Jesus abraçou a vergonha e foi coroado com glória inabalável. Se você quer viver em verdadeira autoridade espiritual, ela não virá controlando os outros. Virá cedendo a Deus, escolhendo a postura que Satanás rejeitou e Cristo encarnou. Humildade não é insegurança, não é negar o seu valor. É enraizar o seu valor naquele que o deu a você. Você nunca derrotará as mentiras do inimigo gritando mais alto. Você os derrota curvando-se mais. É aí que está o poder. É aí que a liberdade começa. É aí que a cabeça da serpente é esmagada sobre seu calcanhar. Não porque você seja poderoso, mas porque está alinhado com aquele que escolheu a cruz em vez do trono. E essa é a vitória que o inferno nunca viu chegando. Há um dia marcado no calendário celestial. Não com tinta, mas com fogo. Um dia em que o mal para de respirar. Um dia em que o enganador, o acusador, a antiga serpente não é apenas resistido, mas removido. Para sempre. Isso não é um mito. Não é um símbolo. Não é poesia religiosa. Está escrito nos capítulos finais das Escrituras, claro e absoluto. E o diabo,
que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado dia e noite para todo sempre. Apocalipse 20:10. Não há escapatória, não há apelação, não há segunda rebelião. O inferno não foi projetado para a humanidade, foi projetado para Satanás e seus anjos. Uma prisão de justiça divina, não de fúria. Um veredito, não de vingança. A serpente que disse: certamente não morrereis, morrerá para sempre. Não deixará de existir, mas existirá em separação, despojada de toda autoridade, toda influência, toda voz. E pela primeira vez desde Gênesis, a voz do mentiroso se calará. Consegue imaginar esse momento? Aquele que sussurrou no Éden, que acusou Jó, que ficou atrás do faraó, que rondou a terra por gerações, que zombou de Cristo na cruz. Esse mesmo ser agora está sozinho, nu, impotente, derrotado. Toda mentira que ele já contou é exposta, todo plano desvendado, toda a alma que ele atormentou, vindicada pelo trono do julgamento perfeito. Mas não se engane, este julgamento não é sobre punir a escuridão pela escuridão. É sobre restaurar tudo o que Satanás tentou arruinar. Cada lágrima que ele causou será enxugada, cada injustiça que ele alimentou, revertida, cada morte que ele zombou, desfeita. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:04. Isso não é um sonho, é uma declaração. O julgamento final não é apenas o fim do mal. É o começo de tudo o que sempre fomos destinados a nos tornar. Um mundo sem mais medo. Chega de traição. Chega de vício. Chega de guerra. Porque a serpente se foi. Sua derrota é total, não apenas no tempo, mas na eternidade. Ele não se levantará novamente. Não há revanche. Sem retorno. Seu reinado termina, não com aplausos ou tragédia, mas com silêncio. Um silêncio tão profundo que o próprio céu respira. E o trono de Deus permanece, brilhando com justiça, misericórdia e o sangue do Cordeiro, inabalável, invicto e incontestável. Esta é a esperança a qual a igreja primitiva se agarrou na perseguição. A esperança com a qual os mártires morreram nos lábios. A esperança pela qual a criação ainda geme. Que o mal não vence. Que Deus sempre escreve a palavra final. E a palavra final não é Satanás. É Jesus. Esta não é a história antiga. Este é o seu campo de batalha atual. A guerra que começou no céu, a rebelião que destruiu a harmonia celestial da eternidade, ainda está se desenrolando agora mesmo. Não nas nuvens acima, mas em suas decisões, em seus desejos, em suas escolhas diárias quando ninguém está olhando. Você não é um observador passivo nesta história. Você está no meio dela, armado ou exposto. Cada tentação que você sente não é apenas um teste moral, é um confronto espiritual. Cada vez que você luta com orgulho, luxúria, medo, insegurança, amargura ou dúvida, você não está apenas lutando contra a emoção. Você está em choque com o próprio resíduo da rebelião original de Lúcifer. A mesma serpente que enganou Eva no Éden ainda está sussurrando, ainda sibilando. Mas agora, ela está mirando em você. Ela não vem com chifres. Ela vem com conveniência. Ela vem na forma de um atalho, um acordo, uma mentira disfarçada de lógica. Você merece algo melhor. Deus está escondendo algo de você. Ninguém precisa saber. Você consegue lidar com isso sozinha. Você já ouviu. Eu também. Mas agora, com os olhos abertos, você vê a fonte. Você vê que por trás de cada mentira sutil está o mesmo inimigo antigo que se colocou diante de Deus e disse: eu acenderei, serei como o Altíssimo. Mas aqui está a diferença. Você tem uma escolha que ele nunca fez. Submeter-se, render-se, reagir com a verdade em vez do orgulho. Ajoelhar-se em vez de subir. Cada pequena decisão de obedecer a Deus, de amar quando não se sente, de confessar quando custa, de perdoar quando dói, de adorar quando se está fraco, esses não são momentos pequenos. São guerra, são resistência. São uma declaração de que Satanás não é mais dono da sua voz, do seu corpo, do seu futuro ou da sua mente. Ninguém escapa casualmente de uma guerra como esta. Você não sai de uma batalha cósmica inalterado. Você não encontra verdade sobre Satanás, a tragédia de sua queda, a majestade de Cristo, o horror da rebelião e a beleza da rendição. E permanece o mesmo. Não se você estivesse realmente ouvindo. Não se sua alma estivesse desperta. Porque se você estivesse prestando atenção, você sentia, não apenas o peso do mal, mas a atração da graça. Não apenas o eco da rebelião, mas o som de uma porta se abrindo. Não apenas o terror do julgamento, mas o sussurro da misericórdia chamando o seu nome.
Você não chegou aqui por acidente. Você não apertou o play só para passar o tempo. Algo em você foi atraído por esta história porque algo em você precisava dela. Não curiosidade, não entretenimento, mas algo mais profundo, algo sagrado. Aquela dor que você carrega no peito quando está sozinho, aquele sentimento de que deve haver mais, aquela guerra silenciosa entre quem você finge ser e quem você realmente é. Isso não é fraqueza. Isso é evidência, prova de que a guerra é real e de que você não é apenas um espectador. Você é o campo de batalha. Satanás nunca precisou destruí-lo com fogo quando pode distraí-lo com barulho. Ele nem sempre vem para aterrorizar. Às vezes, ele vem para entorpecer, para sufocar seu espírito sob camadas de rotina, arrependimento, vergonha, falsa confiança e vida superficial. Ele não precisa transformá-lo em um monstro. Ele só precisa convencê-lo a nunca se render totalmente a Deus. E não é isso que tem acontecido. Não é essa verdade silenciosa por trás da correria, do excesso de reflexão, do medo, do compromisso. Você tem caminhado em um meio termo que não existe, tentando viver uma vida de rendição parcial em uma guerra que exige lealdade total. Mas o Evangelho não está interessado em uma parte de você. Cristo não morreu para redimir seus melhores momentos e ignorar o resto. Ele não veio para polir sua reputação. Ele veio para ressuscitar o seu verdadeiro eu, o você que tem se escondido atrás de feridas, orgulho, desempenho e medo. E ele ainda está esperando. Não com os braços cruzados, mas com as mãos marcadas pelos pregos. Não com julgamento, mas com uma coroa, uma que ele quer colocar sobre uma vida entregue, não uma vida perfeita. Por quê? Deixe-me ser dolorosamente honesto. Se você se afastar desta mensagem inspirado, mas inalterado, o inimigo vencerá novamente. Não porque ele silenciou a verdade, mas porque ele fez você se contentar em admirá-la, em vez de se submeter a ela. É isso que o orgulho faz. Ele ouve sermões, mas nunca se arrepende. Ele estuda as Escrituras, mas nunca obedece. Ele ama a ideia de Deus, mas recusa seu governo. Foi isso que Lúcifer fez. E esse caminho ainda existe, mas ele leva à ruína. Todas as vezes. Você, no entanto, tem outro caminho, o que Jesus trilhou, o que não é ladeado por aplausos, mas por rendição, o que começa quando você finalmente para de fingir e cai de joelhos. Então, aqui está a pergunta da qual você não pode fugir. Você continuará negociando com Deus o controle parcial da sua vida, ou você deixará tudo de lado? Você continuará tentando lidar com seu pecado com disciplina, ou você deixará o sangue de Jesus obliterá-lo completamente? Você viverá em silêncio, leal ao seu próprio trono, ou você renunciará e o coroará rei? Por que não se engane? Não há meio termo entre Jesus e Satanás. Só a rendição ou rebelião, humildade ou orgulho, a cruz ou a queda. Você deve escolher. Não amanhã, não depois de se purificar. Agora mesmo. Porque agora mesmo os céus estão observando, a serpente está observando, e o Espírito de Deus está se movendo. E se você ouvir, se você deixar seu orgulho morrer o tempo suficiente para deixar Deus falar, você ouvirá o que o chama desde o início. Volte para mim. Não com culpa, mas com alegria. Não como um escravo, mas como um filho. Não acorrentado, mas em fogo. Fogo que purifica. Fogo que preenche. Fogo que não te destrói. Te revive. É isso que Deus quer. É para isso que esta história tem se construído desde o início. Não apenas para você conhecer a queda de Satanás, mas para você se levantar. Não apenas para temer o julgamento, mas para entrar no destino. Então, é assim que terminaremos. Se você sentir essa atração, não a ignore. Não a analise demais. Não tente merecê-la. Apenas responda, com suas próprias palavras, no seu próprio espaço, bem aqui, agora mesmo. E quando você fizer isso, o inferno perderá terreno e o céu celebrará. Porque uma guerra que começou na eternidade acaba de ser vencida em você. E é disso, meu amigo, que se trata toda esta guerra desde o início. Se você chegou até aqui, então este não foi apenas um vídeo, foi um encontro. Então, não deixe que isso desapareça. Clique em curtir se isso despertou algo dentro de você. Inscreva-se para não perder o que vem por aí. E envie para alguém que ainda está na luta. Há outro vídeo na sua tela agora mesmo. Clique nele. Continue caminhando. Você não está sozinho. E lembre-se, a serpente ainda se bila, mas sua cabeça já foi esmagada